Olá, aluno, bem-vindo a mais uma teleaula da disciplina de modelagem de banco de dados. Sou o professor Gilberto Fernandes Júnior e hoje vamos continuar os nossos estudos nesse tema da modelagem. Sabemos, então, que a modelagem ela serve, né, tem o propósito de preparar as informações, né, estruturar as informações que vamos armazenar e implementar em um banco de dados. Então, para isso, para que essa modelagem ocorra, há várias fases, vários passos e vários tipos de documentos que podemos criar para chegarmos ao produto final, que é a implementação física ali do nosso banco de dados. Física no sentido de utilizar a linguagem própria de manipulação de dados, como SQL, que nós também vamos estudar mais à frente na disciplina, para estruturarmos as tabelas, as formas com que essa informação será guardada ali no banco. Então, para isso, temos vários tipos de modelos e um desses modelos vai ser o tema da nossa aula de hoje, para então trabalharmos com essa questão de criar uma documentação útil para a modelagem de dados. Vamos ao quadro, por favor, ver os objetivos da aula de hoje. Vamos trabalhar com os modelos de banco de dados existentes. Dentro destes modelos, vamos estudar as fases. Há uma sequência de fases, como análise de requisitos, há modelos conceituais, lógicos, físicos, e vamos trabalhar todos estes modelos ao longo da nossa aula de hoje. Depois vamos focar, né, numa modelagem através do modelo entidade-relacionamento. É um modelo bem conhecido, é um dos modelos o modelo utilizado na programação de banco de dados, em que nós relacionamos entidades entre si, né? Ligamos, né? Criamos conexões entre as diferentes tabelas de um banco de dados. E, por fim, vamos aprender a criar os diagramas entidade-relacionamento, os DERs, né? Então, vamos partir de um modelo entidade-relacionamento, que é chamado de MER, para então chegarmos no diagrama, que já é uma representação gráfica, uma forma visual de mostrar tanto para o usuário como também para o nosso programador como esse banco de dados deve ser implementado. Então, pensando nisso, já dá para termos uma ideia da importância de criar esse modelo. Então, eu reforço aqui que você aproveite bem os conceitos dessa aula, que eles serão fundamentais lá na frente, quando você estiver desenvolvendo o seu próprio banco de dados, quando você estiver estudando linguagens de programação específicas para um banco, porque vai facilitar a gente a criar este nosso banco. Fazendo uma ligação aqui, se você já estudou sobre programação orientada a objeto, sabemos que temos ali diagramas de classe antes de criarmos essa estrutura de classe. Esses diagramas têm a mesma função dos modelos aqui que estudaremos hoje na aula de banco de dados. Esses modelos de classe servem para auxiliar a implementação na classe, da mesma forma que os modelos aqui que vamos ver vão auxiliar na programação do banco de dados, bem como também indo para a área de engenharia de software, temos aquela questão da especificação de requisitos para então iniciarmos o desenvolvimento do software. Então, olhando para tudo isso, vamos focar nos modelos conceituais de bancos de dados que envolvem os modelos entidade e relacionamento. Ali vamos criar essas relações entre as classes, vamos definir quais atributos se relacionam com outros atributos, quais atributos são utilizados para identificar uma tabela, uma entidade dentro de uma classe, e assim termos, né, o nosso banco de dados estruturado, uma documentação de fácil acesso para os desenvolvedores, para os clientes, para que os clientes também consigam olhar essa documentação e junto com você, o desenvolvedor, ele consiga enxergar, ver se você conseguiu colocar todas as estruturas, todos os itens, todos os atributos necessários para aquela demanda do usuário, do seu cliente. Então, este é um assunto bem interessante, e aí vamos começar, aí é uma parte bem legal também, e vamos começar essa questão de modelagem com o primeiro conceito da nossa aula de hoje. O que são modelos de banco de dados? Vamos aprender aqui o que significa o modelo, o que é esta estrutura, né, de modelo de um banco de dados. O que ele faz?
Basicamente, o modelo ele vai abstrair esse banco. Ele vai nos dar informações mais de modo geral, de uma forma abstrata, sem entrar na programação. Então, aqui há uma separação da parte conceitual do banco e da parte de implementação, da parte técnica do banco de dados. Com essa separação, eu tenho uma maior facilidade de compreensão dos conceitos, de como esse meu banco deve existir, deve ser criado, e também deixo livre o programador para se preocupar apenas com a implementação. Daí ele não precisa se preocupar em criar estruturas, criar relacionamentos, criar a forma com que as entidades vão se relacionar. Então, há uma separação interessante aí, não só também para facilitar o trabalho, mas também na hora de dividir trabalhos e funções dentro de uma organização. Vamos ao quadro ver mais um pouco sobre modelagem de dados. O que é, então, esta modelagem? O modelo de dados vai trabalhar com um detalhamento dos tipos de informação, que serão guardadas no nosso banco. Essas informações, então, podem ser representações gráficas, vão nos trazer uma estrutura em tabelas e vamos abstrair, então, a parte real. Então, imagine que um cliente tem relação com um produto que ele compra, que está armazenado no banco. Então, esta relação a gente traz aqui do mundo real, traz para este modelo de bancos. Tá? Então, ajuda nessa compreensão de situações reais que vemos no dia a dia. Outra definição, modelagem é um processo progressivo. Então, não é criado de uma vez e pronto. Ele parte sempre de uma compreensão do problema, quais são os requisitos daquela minha situação. E sempre que o entendimento for melhorando entre cliente e o desenvolvedor, entre o analista de banco de dados, à medida que esse entendimento vai aumentando, mais detalhes vão surgindo nestes modelos dos dados. Tá? Então, é algo contínuo, é algo que está sempre evoluindo e está sempre aberto a novas etapas e novas formas, novos atributos, novas tabelas. Vamos lá. Como, então, eu faço essa modelagem? O que eu tenho disponível na mão para iniciar esse processo de criação de um banco, na forma mais abstrata aqui. A primeira forma para fazermos isso é uma linguagem textual, que ela já é mais formal, pode ser também menos formal ou até mesmo informal. Aqui não há regras, tá? É textual, então é como se fosse um esboço, um rascunho. Ou ainda em uma representação gráfica. Ali eu posso criar maneiras de caracterizar o meu banco por meio de figuras, por meio de setas, de ligações, de links entre uma entidade e outra, para ficar também com uma maior facilitar a nossa compreensão. Um modelo se eu fizer um modelo utilizando uma linguagem textual, pode parecer mais simples, mas às vezes, na hora que eu olho para aquele modelo textual, eu não consigo compreender ali como estes dados estão relacionados, presos entre si. Já no modelo gráfico, foi bem mais fácil compreender como isso funciona. Sendo assim, sabendo o que é modelagem, sabendo como podemos modelar, há também fases desta modelagem. Tá? Então, eu não parto do zero, já no papel, criando os desenhos de tabelas e relacionamentos. Primeiro, devo fazer uma análise de requisitos, um levantamento das necessidades da empresa, da organização pela qual está necessitando da criação de banco de dados. Feito isso, eu vou ter uma noção dos dados, da informação que essa empresa vai tratar. Se ela vai tratar de informações financeiras, eu vou ter ali cartões de crédito, informações para armazenar contas de banco, saldos, enfim, coisas do tipo. Se é uma loja de departamentos, ela vai ter vamos ter que modelar, então, tabelas que armazenem produtos, preços, códigos de produtos, clientes desta empresa e assim por diante. Feita, então, essa análise de requisitos, nós temos alguns outros modelos que vão evoluindo até chegar no nosso
do nosso banco, na implementação física do banco. Lembro que esses modelos eles não são independentes. Eu não começo por apenas um modelo, só fico nele e já vou implementar. Então, tem uma sequência. Eu começo de um modelo e vou para os outros. Vamos ao quadro ver quais são estes nossos modelos. Então, estas fases, elas constituem, então, o projeto desse nosso sistema de informações, que é o nosso banco de dados. É uma atividade complexa, exige muito planejamento, especificação e, claro, o desenvolvimento de todas as componentes. Sendo assim, é preciso, que exista uma sequência lógica para nos ajudar nessa organização. E, claro, toda essa sequência lógica, essa estrutura de modelagem, tem regras ali que nos auxiliam a desenvolver o nosso modelo de banco de dados. O primeiro passo, como eu disse, é sempre a análise de requisitos. Analisa as necessidades da empresa e onde está pautada onde essa empresa, o tipo de informação que ela vai utilizar. Segundo, eu vou para o modelo conceitual. Esse modelo conceitual ele não vai detalhar nada de implementação. O modelo conceitual ele vai trazer detalhes no nível da realidade. Então, ali eu vou trabalhar com relacionamentos, apenas como esses dados irão se conectar. Na terceira fase, eu crio, a partir do conceitual, eu crio aqui um modelo lógico. E esse modelo lógico ele é um pouco mais robusto que o conceitual, traz as mesmas estruturas, tabelas e entidades, porém, a gente já começa a pensar aqui nos atributos de cada tabela, além do grau de conectividade entre estas tabelas também. E, claro, já pensamos nos atributos que irão definir cada uma destas tabelas, que vão identificá-las também. E, por fim, o quarto passo chegamos no modelo físico, que é, sim, o modelo que faremos a nível do nosso SGBD, do nosso Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É aqui onde aplicamos este modelo e aqueles diversos softwares que nos possibilitam esta criação, como MySQL, SQL Server e assim por diante. Aqui, então, já inicio a programação em si do banco de dados, utilizando um SQL, por exemplo. Sendo assim, toda essa questão de funcionalidades, de modelagem de dados, temos mais alguns conceitos que devemos considerar. Por exemplo, a abrangência dos dados que aquela empresa trabalha, o nível de detalhamento que ela exige, isso aqui vai acarretar no número de atributos de cada tabela. Quanto mais detalhes, mais atributos. Quanto mais atributos, maior a complexidade do banco também. Tá? O tempo para a produção de modelos, você tem mais tempo, dá para criar um modelo mais fechado, mais robusto. Então, isso deve ser levado em consideração. E também, claro, os recursos disponíveis da empresa. Então, levando em consideração todos esses requisitos, todas essas formas de se levantar as necessidades da empresa, nós já conseguimos partir, então, para a criação do primeiro modelo de banco de dados, que é o modelo conceitual. É aquele modelo que abstrai o mundo, a realidade de como os dados devem estar conectados. E assim encerramos este conceito inicial sobre as fases da modelagem de dados. Vamos trabalhar agora com as fases de modelagem, ou seja, os diferentes tipos de modelos, o passo a passo da modelagem para que eu chegue no meu produto final, no meu banco de dados. Sendo assim, temos 4 principais, a análise de requisitos, o modelo conceitual, o modelo lógico e, por fim, o modelo físico. E vamos ver, então, cada um deles, as peculiaridades de cada um, o que cada um traz, o que cada um agrega ao modelo final, a documentação total do nosso banco de dados para que ele seja implementado. Vamos ao quadro. Sendo assim, o primeiro modelo é o modelo conceitual. Ele nos dá uma visão mais abrangente, mais geral do nosso banco de dados. Então, ele é mais geral. Tá? Aqui nós conseguimos estruturar de forma gráfica como as nossas informações estão
relacionadas. Então, essa modelagem vai descrever de forma concisa essas nossas informações que o software que está sendo construído para trabalhar com esse banco de dados irá utilizar. Então, a representação precisa ser... eu vou representar, né, o que devemos realizar com relação à informação. E, além disso, utilizamos linguagens textuais ou linguagens gráficas ali para ilustrar como ficam, né, as regras de modelagem, as conexões entre as informações, sempre inerentes ao modelo que queremos utilizar. Aqui eu abro um parênteses que esse modelo conceitual ele não trata da resolução do problema. Ele olha para o problema que a empresa tem e a partir disso, ele cria um modelo baseado nesse problema, mas não é a solução daquele problema, daquelas informações que precisam estar contidas em um banco. Vamos ver esse exemplo aqui de uma linguagem textual. Aqui podemos identificar, né, duas entidades, duas tabelas, e cada entidade tem os seus respectivos atributos. A entidade ator tem o atributo nome, o valor do cachê, data de nascimento, altura, e aqui fica a cargo, né, dos requisitos para podermos descobrir quais são esses atributos que vão compor a tabela. Depois, uma tabela filme tem atributos relacionados a filme, né, o nome, data de lançamento, orçamento, duração e assim por diante. Já uma representação gráfica que temos logo abaixo aqui, ela então traz essas mesmas tabelas, porém conseguimos visualizar qual que é a relação dessas tabelas, ou seja, a tabela, a entidade autor, ela atua em um filme. Então, aqui já vemos uma ligação entre duas tabelas, aqui já vemos um relacionamento em bancos de dados. Então, sendo assim, por ela ser mais simples, é possível sanar dúvidas do entendimento deste software na hora de estarmos modelando ele e também compor todos os requisitos e os atributos deste nosso software. E, por fim, ainda no modelo conceitual, as vantagens, né, mais importantes desse modelo são a questão da visão no nível macro, eu vejo de uma forma mais ampla, mais abrangente, não é tão específica, não lida com implementação. Há uma independência de hardware e software, não depende dos requisitos de hardware e software que eu tenho, então não é levado em consideração como os dados serão armazenados. Eu não sei qual SGBD eu irei utilizar, eu não sei a linguagem, se vai ser o SQL ou uma outra linguagem, então eu não sei o que eu vou utilizar aqui, mas eu já sei como as informações deverão ser armazenadas, mas não como elas serão armazenadas. E eu foco no problema e não na solução deste problema. Ou seja, no modelo conceitual, eu vou focar no que deve existir de fato no meu banco de dados e não em como eu vou inserir estas informações no meu banco. Então, este modelo conceitual é o primeiro, é a primeira fase da modelagem, né? Tirando, claro, a análise de requisitos, que é onde iniciamos este processo de modelagem. Feito esse modelo conceitual, seja ele texto ou de forma gráfica, partimos então para o modelo lógico, que é o próximo passo. Porém, para entrarmos no lógico, nós já vamos trabalhar não só com entidades e seus respectivos atributos, mas vamos entrar em questões de relacionamentos entre entidades e também vamos entrar na questão de encontrar os atributos que vão identificar unicamente cada registro nesta tabela. Então, vamos precisar de uma abordagem de entidade e relacionamento. Então, vamos ao quadro ver um pouco mais dessa abordagem. O modelo entidade e relacionamento descreve a entidade, como o nome diz, e seus relacionamentos. Um relacionamento é a relação que existe entre duas ou mais entidades. Novamente aqui, a entidade ator atua em um filme. Então, sendo assim, tem uma ligação. Então, elas têm... vão existir atributos, vão existir formas dentro do banco que me mostram que estas duas estão relacionadas entre si. Sendo assim, o modelo lógico que vem após o conceitual, nós já deixamos o conceitual um pouco mais
completo. Aqui as entidades que a gente representava só por retângulos com o nome da entidade, nós já transformamos elas em tabelas, em que cada tabela vai possuir os seus campos de atributos e os seus respectivos valores dentro desse banco, em que cada linha vai representar ali um registro de dados. Então, eu tenho um dado aqui, vou ter um outro dado aqui e assim por diante. Sendo assim, nós continuamos criando os relacionamentos e aqui já podemos definir os tipos de dados e suas escalas. Então, se esse dado vai ser do tipo inteiro, vai ser do tipo float, vai ser um texto, um char, assim por diante. Então, o modelo lógico ele é o que chega mais próximo do modelo que será implementado. Tá? E esse aqui é um exemplo, onde nós temos aqui as tabelas e os atributos em cada uma dessas tabelas relacionados, claro, ao tipo de tabela que estão criadas. E temos também os relacionamentos aqui em cada uma destas tabelas definidos. E por fim, o último modelo é o físico. O modelo físico ele vai determinar, então, as estruturas de armazenamento interno, ou seja, as chaves que vão identificar cada registro no banco e algumas outras considerações relacionadas à aplicação e relacionadas ao sistema de gerenciamento de banco de dados. E aqui, já para criar esse nosso banco, de fato, utilizamos a linguagem SQL. Aqui está um exemplo de um comando SQL que cria uma tabela departamento com seus respectivos atributos, inclusive os tipos aqui. Então, já é algo, aqui sim, já chegamos na implementação. Então, temos esse passo a passo para chegarmos nas diferentes fases da implementação de um banco, para, enfim, chegarmos na nossa implementação. Tudo isso facilita este processo, né? Melhora o entendimento de um banco. E assim encerramos este conceito, esta abordagem sobre as fases de modelagem de um banco. Falando sobre modelagem de dados, nós temos, né, um modelo conceitual, que é o primeiro que é aplicado. A primeira construção, o banco de dados começa a ver a luz do dia por meio de um modelo conceitual. Então, ali é muito importante sabermos fazermos o levantamento dos tipos de atributos e dados que precisamos armazenar no banco, como esses dados estarão relacionados e assim colocarmos no papel já em formas de entidades. Colocamos ali os tipos de entidades, criamos os relacionamentos e agora vamos ver como podemos criar este relacionamento entre várias entidades, né? Vamos ao quadro ver então o que o modelo entidade-relacionamento nos traz de estruturas para a criação destas entidades e relacionamentos. Então, ele permite aperfeiçoar o projeto de banco de dados, ele cria um modelo que é amplamente utilizado na implementação de SGBDs, foi elaborado lá na década de 70 e iniciou a sua aplicação de fato em 87. Então, é um modelo bem definido, amplamente utilizado, e é, então, uma abordagem relacional do banco, tá? Para informações em uma base de dados, em que lá nós vamos considerar relações matemáticas herdadas lá da teoria de conjuntos, como relações entre um conjunto e outro, ou até mesmo a integração de duas entidades, de duas tabelas, pegando seus atributos em comum e formando ali uma nova relação específica, né, para atuar e criar aquela conexão entre as duas informações. Então, aqui representamos tudo em forma de tabelas no nosso MER. E aí temos algumas representações, né, diferentes para lidarmos com o MER. Esse tipo de representações podem ser gráficas também, da mesma forma que o modelo conceitual. Porém, o MER nos traz algumas vantagens quando começamos a desenvolvê-lo. Há uma independência total dos dados, então eu não preciso saber certinho assim, o que cada dado vai ser no meu sistema. Há uma visão múltipla desses dados, eu consigo enxergá-los de forma mais direta, de forma mais fácil.
Existe aí uma melhor comunicação entre os analistas e os usuários comuns. Por quê? Porque o MER é simples. E se ele é simples de ser entendido, os usuários comuns que não têm entendimento ali da área da computação conseguem entender como as suas informações estão dispostas, estão estruturadas, ele consegue validar isso ou então sugerir novas formas de relacionamento e de estrutura destes dados. Há uma redução de tempo no desenvolvimento e também na manutenção, pois se temos documentação, temos onde buscar a estrutura desse banco para verificar os possíveis problemas ou necessidades de melhoria no nosso banco. Isso traz, claro, segurança e agilidade no gerenciamento do nosso banco de dados. Sendo assim, eu represento este meu modelo, né, de entidade de relacionamento por meio de tabelas, né, em formas de retângulos, em que cada retângulo representa uma tabela e os atributos em um círculo ou em um círculo mais oval, né, relacionado a esta entidade. Tá? Então, nome, código e endereço pertencem à minha tabela cliente, ou também neste outro modelo em que já se parece mais com uma tabela, em que tem o nome da tabela primeiro em evidência e os atributos logo abaixo, código, nome e endereço. Código aqui tem a sigla FK, pois ela vai representar a chave do meu cliente, ou seja, vai identificar qual que é vai identificar que esse atributo chave, esse atributo código, será o atributo identificador daquele cliente. Então, evita a redundância de dados em um banco. Dessa forma, só pode existir um cliente com aquele código. Então, não vou ter dois clientes com o mesmo código. E essa é a função também da chave. Porém, aqui vamos focar mais no modelo e como que eu crio esta modelagem de dados e como eu enxergo o meu modelo conceitual em forma de tabelas. Né? Vamos ao quadro ver mais alguns exemplos. Aqui temos uma tabela e esta tabela, né, de aluno traz alguns atributos relacionados a aluno, que é matrícula, nome e data de nascimento. Podem haver outros atributos aqui, porém, aqui é só para exemplificarmos uma tabela onde eu tenho aqui na coluna, né, os meus atributos, eu chamo de atributos estes elementos na coluna, ou campos também, cada campo da minha tabela, a nomenclatura pode ser usada tanto uma como a outra. E em cada linha eu tenho então o meu registro, ou também chamado de tupla. Tupla acaba sendo mais comum de se utilizar, são os dados de um cliente. Então aqui eu tenho um cliente, eu tenho outro cliente aqui e um outro aqui. Então tenho tantos clientes quanto eu quiser, né, ou puder colocar. E eu puder colocar porque este limite de quantos registros eu terei em uma tabela é definido lá no nosso SGBD. Ali que vão ser impostas, né, as restrições de tamanhos de tabelas, ou se vai ter um tamanho limitado ou não. Isso já depende da estrutura física, né, da quantidade de armazenamento que o hardware do banco de dados possui. E aí tem toda este gerenciamento a mais que é feito pelo SGBD. Mas isso já é lá no último passo da modelagem de bancos. Nós ainda estamos no modelo conceitual e este modelo só nos traz a abstração dos dados, o conceito do nosso banco. Assim encerramos esta abordagem conceitual de uma modelagem do banco de dados na forma de entidade e relacionamento. Vamos à nossa situação problema, onde vamos definir um modelo conceitual. Vamos então partir de uma análise de requisitos e, em seguida, identificarmos as tabelas, as entidades que deveremos criar no nosso banco e também vamos identificar quais os atributos de cada uma dessa tabela. Né? E aí já conseguimos ter uma visão um pouco mais ampla do banco que nós vamos criar nessa situação. Vamos ao quadro ver a descrição da situação que nós temos aqui hoje.
Você, como analista de sistemas, vai efetuar o levantamento dos requisitos. Lembra que é o primeiro passo para se efetuar uma modelagem de banco. Sabendo, então, as necessidades do cliente e daí iniciar, né, esse processo de modelagem. Imagine que esta empresa, o seu cliente, é uma oficina mecânica de carros importados que deseja controlar, né, o estoque de peças utilizada nos diferentes serviços que esta empresa fornece. Você já, com a sua análise de requisitos levantada, identificou algumas situações. Primeiro, você vai precisar de um cadastro de clientes e também os carros. Existe um pequeno estoque de peças. Então aqui temos clientes, temos carros, devemos armazenar informações de peças. Há também controle de atividades dos funcionários. Então tenho que trabalhar com isso também, controle de atividades. Controle sobre os serviços, ou seja, as ordens de serviços que são criadas a partir de um cliente e seu carro. E sem agendamento prévio, o atendimento é por ordem de chegada, né? Dando a preferência para clientes VIPs. Então, temos clientes que podem ser VIPs, né? E clientes comuns. Então, primeiramente, devemos definir um modelo conceitual, identificando as entidades, atributos e qual, né, depois, por fim, o melhor SGBD para se utilizar neste caso. Sendo assim, vamos ao computador, né, iniciar essa modelagem de banco de dados e a forma com que podemos implementar este primeiro conceito. Vamos lá, eu vou abrir aqui um software de editor de texto simples, que é o Visual Studio Code. Neste Visual Studio, eu consigo criar aqui, né, as minhas tabelas. Eu vou fazer de uma forma mais textual. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. O nosso cliente, ele precisa cadastrar, o nosso cliente precisa cadastrar os seus clientes da oficina. Então, já começo pensando em uma tabela cliente, por exemplo. Outra tabela que existe é o carro. Cada cliente tem um carro, então eu preciso armazenar as informações deste carro. Então, temos ali mais uma tabela. Seguindo, há mercadorias, né, peças que esta oficina mecânica tem em estoque. Então, podemos criar uma tabela mercadoria e outra tabela peça também. E, por fim, o cliente quer um controle sobre os serviços. Então, uma ordem de serviço pode ser também uma tabela, tá? Uma entidade no nosso modelo conceitual. Lembrando que aqui estamos trabalhando com o modelo conceitual na representação textual, tá? Não é na representação gráfica. Vamos lá. Temos aqui nossas principais tabelas. Claro, podem ter mais, tá? De acordo com os requisitos e não só também de acordo com os requisitos, mas ao longo do desenvolvimento podem surgir novas tabelas no nosso modelo. Mas começando pela tabela cliente, eu posso já identificar alguns atributos que são inerentes a esta entidade, como, por exemplo, o CPF do meu cliente, claro, o nome e ali um atributo para identificar se esse cliente é VIP ou não, pois lembre que a oficina quer dar preferência de atendimento a esses clientes VIPs. Claro, tem outros atributos e aqui fica a seu cargo, né, colocar os atributos necessários e aí validá-los com o seu cliente, que é a oficina mecânica. Carro também, sendo uma tabela, possui atributos como placa do carro, o modelo, a cor, o ano e também este carro pertence a algum cliente. Então, podemos ter aqui um atributo do CPF do nosso cliente. Para quê? Para criar já uma relação entre o carro e o cliente, pois o carro, não, neste caso, ele não vai existir sem um cliente. Na mercadoria, né, eu posso ter um código dessa mercadoria, quantidade em estoque, posso ter também uma breve descrição do que é esta mercadoria, né, o nome dela. A peça segue o mesmo princípio, tem um nome de peça, tenho um preço associado a esta peça e, claro, um código dela. E, por fim, para criarmos
uma relação, um controle, né, dos serviços que a empresa presta, podemos pensar aqui numa tabela ordem de serviço, onde ela vai conter um código seu para identificar, né, o serviço, código do serviço. Vai ter também o cliente aqui, então eu posso colocar inclusive o CPF do cliente para identificar qual que é o cliente associado a essa ordem. O carro também eu posso pôr aqui, o atributo que identifique o carro. Então, vendo aqui, podemos ligar esta ordem a várias outras tabelas, como por exemplo, item também pode ligar esta ordem com as peças utilizadas, o carro liga com a tabela carro e este atributo cliente aqui, o CPF dele, nos liga com a tabela cliente. Sendo assim, já temos aí um modelo textual simples, mas que já nos dá já nos deixa a par de tudo o que precisamos para compor esse nosso sistema de banco de dados. Sendo assim, você já consegue entregar para o seu cliente da oficina a forma que os dados dele estarão estruturados, ele vai poder validar e aí, de acordo com as conversas, reuniões, esse modelo vai incrementando. Pois lembre que este modelo conceitual é um modelo progressivo, então ele está sempre aberto a mudanças. E essa é uma grande vantagem de utilizá-lo antes de se implementar, de fato, um banco de dados. E assim encerramos a nossa situação-problema, resolvendo esta questão da modelagem conceitual. Agora, aluno, aqui eu deixo uma pergunta para que você possa refletir por alguns instantes e logo eu volto com a resposta, tá? Então, vou deixar aqui alguns segundos e em seguida eu retorno para discutirmos um pouco sobre esta questão. Vamos lá. Qual, então, o modelo que devemos criar após a elaboração de um modelo conceitual em banco de dados? O conceitual, então, ele nos traz uma visão geral e abstrata dos dados e como esses dados estão relacionados. O próximo passo é adicionar novos recursos, novos itens a este modelo para deixá-lo mais completo e o mais próximo da implementação. E esse modelo é um modelo lógico, em que eu trago mais informações, como o próprio nome já diz, sobre a lógica da estrutura do meu banco de dados. Então, ali eu vou trazer informações mais relevantes relacionadas ao relacionamento das entidades, não só o tipo de relacionamento, mas como esse relacionamento deve existir dentro de um banco. Há uma diferença aí, tá? Que nós vamos ver ao longo também desta aula e da disciplina. E, claro, esse modelo lógico nos possibilita desenvolver o nosso modelo em tabelas. E essas tabelas já se aproximam também um pouco mais da forma que armazenamos em tabelas lá no nosso banco de dados, nosso modelo físico já implementado. Então, seguimos esta ordem, né? Modelo conceitual e depois o nosso modelo lógico. Agora vamos então dar continuidade a essa nossa aula, vendo mais alguns conceitos e formas, né, estruturas que temos para se criar de fato esse modelo conceitual de forma gráfica. Então, vamos entrar aqui nos tipos de entidades e relacionamentos que temos dentro de um modelo entidade de relacionamento em formas de diagramas. Então, vamos estudar os diferentes tipos de artefatos que utilizamos para modelar o nosso banco. Então, temos ali representações próprias para tabelas, para relações mais complexas, tá?
e, enfim, conseguimos definir de uma forma, temos umas regras específicas para definir esse modelo. Vamos ao quadro ver algumas dessas regras, né, e tipos de entidades. Então, não temos apenas uma entidade específica, temos vários tipos, e isso vai depender dos requisitos, né? Qual que é a minha utilidade para aquela informação, vai definir qual o tipo de tabela. A primeira delas são as entidades fortes, são aquelas tabelas autônomas que não dependem de outra para existir. Então, são tabelas como cliente, por exemplo. O cliente é uma tabela que consegue existir por si só. Aluno também, uma tabela com dados da empresa, são tabelas que não dependem de outras informações. Entidades fracas ou também independentes, como o próprio nome já diz, elas só existem por conta de outra entidade forte ali existente. Então imagine uma entidade funcionário de uma empresa, funcionário, e uma entidade dependente, né? O dependente desse funcionário, por exemplo, algum plano de saúde ou coisa do tipo na empresa. A entidade dependente, ela só existe porque existe um funcionário naquela empresa. Sem a entidade funcionário, o dependente não existe, não tem como ele ser dependente naquela empresa sem ter esse funcionário associado. Outra entidade são as entidades agregadas, em que elas se constituem de conjuntos com campos repetidos. Então, quando há muitos campos repetidos em várias entidades, essas entidades podem ser agregadas, formando então uma entidade maior com esses campos repetidos. Entidades subordinadas é uma ramificação de entidades. Então, por exemplo, imagine ali uma empresa tem seus clientes, tá? Só que aí o cliente ele pode ser tanto uma pessoa física, como também uma pessoa jurídica. Porém, a pessoa física e a jurídica têm os seus atributos em comuns, né? O nome, o endereço, cidade. Porém, o único atributo que identificaria, né, uma pessoa física da pessoa jurídica é o CPF e CNPJ. Então, isso cria entidades subordinadas. Tanto a entidade pessoa física quanto a pessoa jurídica estão subordinadas ao cliente, que é uma questão de hierarquia, né, de herança também, lá que nós herdamos lá da orientação objetos. E entidades associativas, elas existem em relação ao tipo de relacionamento que eu estou criando ali. Então, dependendo de como eu for implementar este relacionamento, eu posso criar estas entidades associativas. Sendo assim, além dos tipos de entidades, temos graus que regem o relacionamento dessa entidade. Imagine, por exemplo, um cliente e, por exemplo, os produtos que ele compra numa empresa, numa loja. Este cliente ele pode estar relacionado a vários produtos. Porém, um mesmo produto que tem um código único não pode estar relacionado a mais do que um cliente. Então, aquele produto foi vendido especificamente para o cliente X, não podendo ser relacionado a outros. Então, há um tipo de abordagem de dados que é chamada de grau de cardinalidade, que rege estas questões. Vamos ao quadro ver também os conceitos deste grau de cardinalidade. Então, ela vai atribuir um valor específico ao relacionamento, vai expressar a faixa de ocorrências permitidas entre aquelas entidades, tanto a faixa mínima quanto a faixa máxima. E existem dois tipos de graus, né, de relacionamento, que é unário, binário, ternário, quadrinário e enário, que tem a ver com o número de entidades que estão se relacionando. Binários são 2 entidades, ternários são 3 e assim por diante. E o grau de cardinalidade, que é 1 para 1, ou seja, uma entidade só pode estar relacionada com uma outra daquela entidade. 1 para muitos, em que uma entidade pode estar relacionada com outros registros daquela outra entidade. Muitos para 1, que é o contrário, e muitos para muitos. Então, não tem restrição do número de relações entre estas entidades. Vamos lá, o nosso primeiro relacionamento é o relacionamento unário. Esse relacionamento unário, temos uma relação de uma entidade com ela mesma.
onde, nesse exemplo aqui, imagine que tem funcionários dentro de uma empresa e há funcionários que são supervisores de outros. Então, um supervisor pode ter N funcionários. Então, um supervisor está para muitos funcionários. Porém, muitos funcionários, N funcionários, estão apenas para um supervisor. Então, eles respondem a apenas um supervisor. Então, não tem como um funcionário responder a 2 ou mais supervisores. Da mesma forma que um funcionário pode ter em sua equipe, um supervisor pode ter em sua equipe N funcionários. E aqui já temos este grau de cardinalidade também. Um outro relacionamento, e aqui já são relacionamentos binários, por quê? Porque temos duas entidades se relacionando. Por exemplo, o candidato que cadastra um currículo dentro de uma base de dados de uma empresa. Aqui temos uma relação 1 e 1 para candidato e 0 e 1 para currículo. Como assim? Um candidato ele pode ter nenhum currículo cadastrado ou apenas um. Não tem como o candidato ter mais de um currículo próprio, né? E o currículo ele só pode estar associado a um candidato, no mínimo um e no máximo um também. Um currículo não pode pertencer a 2 pessoas ao mesmo tempo. Cidade tem funcionários, né? Ou funcionário tem uma cidade. Então, cada funcionário só pertence a uma cidade, no mínimo e no máximo. Já a cidade pode pertencer, né, estar associada a um funcionário ou mais, por isso do N. Então, sempre fazemos a pergunta de um lado ao relacionado ao outro, e assim definimos aqui o grau de cardinalidade. E um aluno pode cursar vários cursos. Então, um aluno pode cursar 1 a N cursos. Já o curso pode estar associado a nenhum aluno ou N alunos. E aqui temos um tipo de entidade que é a tabela associativa, que ela cria uma nova tabela com esta associação. Vamos em mais um relacionamento ternário aqui no caso, são 3 entidades. E aqui em relacionamentos ternários é mais interessante utilizar tabelas associativas para evitar redundância nos nossos dados. Tá? Então essa tabela, esse relacionamento associativo, essa tabela associativa é formada então uma nova tabela que vai conter os dados tanto em comum de professor, turma e disciplina. E por fim, temos aqui uma representação de 3 entidades em que temos ali relações junto com uma outra relação. Detalhe que eu não posso fazer isso aqui, ó, relacionar um relacionamento diretamente com o outro. Tá? Isso aqui não pode. Sendo assim, como eu não posso relacionar um relacionamento com outro, mas eu preciso gerar alguma opção, alguma modelagem relacionando o professor que gera uma prova a uma turma, que aplica a uma turma, eu posso juntar, né, associar, agregar a tabela professor com a entidade prova e eu crio uma entidade maior aqui. Então, eu tenho uma abstração de uma entidade, que tem 2 entidades e um relacionamento, e aí sim, esta abstração de identidade pode se relacionar com outra entidade. Tá? Então, esse é um modelo de acordo com a forma com que trabalhamos em um banco, podemos dividir, né, este relacionamento entre as partes. Então, assim, fechamos este conceito, né, com as estruturas, as principais estruturas são utilizadas em uma modelagem conceitual. Caro aluno, nesta situação problema, vamos criar este modelo entidade-relacionamento, né, o famoso MER. Sendo assim, vamos ver quais os requisitos precisamos ter no nosso banco para assim podermos modelar, né, criar a nossa representação gráfica deste banco de dados. Vamos ao quadro ver a nossa situação. Imagine que você, né, trabalha no banco de dados de uma oficina mecânica, o senhor Rudy, e ele quer que você identifique as entidades e crie o MER, o diagrama de entidade de relacionamento, de forma gráfica.
e textual com os seguintes objetivos. Objetivos: primeiro, os principais campos de cada tabela, as chaves, chaves estrangeiras e tabelas associativas. Desta forma, podemos pensar em toda a estrutura do nosso banco para, assim, podermos identificar o nosso modelo de forma gráfica. Vamos então ao computador, trabalharmos com essa modelagem conceitual. E aqui utilizaremos um software, ele é bem simples, é bem interessante também a forma com que ele nos possibilita essa criação. É um software educacional que ele acaba sendo limitado, questões empresariais, organizacionais, mas para o estudo ele é perfeito, tem todas as funções que precisamos para essa modelagem. Vamos ao computador iniciar a nossa modelagem deste banco. Vamos lá, o software é o BR Modelo. Ele é de fácil acesso, tá? Ele é bem pequeno, não ocupa tanto espaço. Você pode baixá-lo facilmente fazendo uma busca simples na internet. E sendo assim, já podemos criar aqui. Ele nos dá várias opções de modelos aqui. Por exemplo, temos o modelo conceitual, podemos criar um modelo lógico de banco e outros modelos mais complexos também relacionados a esta modelagem de dados. A nossa situação problema pede um modelo conceitual, então vamos só clicar aqui e abrir uma nova aba para criar o nosso modelo conceitual. Então vamos lá. A situação problema já fez a análise de requisitos, já sabemos as tabelas que devemos criar no nosso banco. Ela já está aqui pronta, já foi entregue para nós já temos desenvolvido a modelagem textual. Agora precisamos criar a modelagem gráfica. Então, criando as nossas entidades e respectivos relacionamentos. Vamos lá ao BR Modelo. Para criar uma entidade é bem simples, é só vir aqui ao lado e temos entidades, relacionamentos, temos também conectores e assim criamos as relações. Vamos ali uma entidade. A primeira entidade que vamos criar é cliente. Só virmos aqui conseguimos, ao clicar numa entidade, temos as opções aqui ao lado e conseguimos mudar o nome. Vamos lá, cliente. E temos a nossa primeira entidade aqui. Tá? Faltou dar o Enter para mudar o nome, cliente. Pronto, temos aqui. Uma outra entidade é a ordem de serviço, por exemplo. Então, vamos ali criar uma nova entidade. Vamos mudar para ordem de serviço. Então, sabemos que um cliente, ele solicita uma ordem de serviço. Então, aqui nós temos um tipo de relação entre cliente e a ordem de serviço. Então, podemos criar aqui uma relação entre cliente e a ordem. Então, tem um relacionamento aqui entre os dois. E este relacionamento é solicita. Tá? E qual seria a cardinalidade, o grau entre o cliente e a ordem? Vamos lá. O cliente, ele pode ter nenhuma ordem de serviço, pode ser que ele não tenha levado o carro dele, ou pode ter N ordens, N problemas no seu próprio carro, ou em seus vários carros. Então, a cardinalidade é 0N. Já a cardinalidade em cliente em relação à ordem, esta ordem ela só pode estar associada a um ou um cliente. Então, a cardinalidade é 1 para 1. Não pode, a mesma ordem não pode ser de 2 clientes ou 3 clientes diferentes. Então, podemos alterar aqui a cardinalidade de 1 para 1. Então, pronto, temos aqui a cardinalidade. Uma outra entidade que temos em nosso banco é a entidade carro. Vamos colocar aqui carro. E carro tem um relacionamento com a ordem de serviço. Vamos criar, então, esse relacionamento. Vamos lá. A ordem de serviço se relaciona com o carro. Então, a ordem de serviço... Vou colocar em também, só uma representação simples. Não precisamos pensar muito aqui.
Feito isso, vamos pensar na cardinalidade. A ordem de serviço só pode estar relacionada a um carro. Ela não pode ser de um ou mais carros, então a nossa cardinalidade é 1 para 1. E este carro pode estar em 0 ordem de serviço ou em muitas ordens. Tá? Então, por isso que a cardinalidade é 0n. Pode não estar relacionado a nenhuma ordem, como pode estar relacionado a várias ordens. Outro tipo de modelagem de entidade que podemos criar é uma entidade preço. Vamos aqui na nossa entidade. Preço. E também identificamos que precisamos de uma entidade para as peças, né? Desculpe, a entidade peça e aqui a entidade tipo de peça. Tá? E aqui temos um relacionamento entre elas também, em que esse relacionamento, a peça tem, né, um tipo, ela tem um tipo próprio seu. Então, cada peça pode ter um ou um tipo só, não tem como uma peça ser de vários tipos diferentes, e este tipo de peça pode estar relacionado a nenhuma peça, tá? Ou pode estar relacionado a várias peças. E assim, temos aqui uma representação um pouco geral, tá? Mas que já dá para ter uma noção, já dá para enxergarmos melhor como este banco vai existir no nosso software, né? no sistema ali daquela mecânica. Claro, temos que pensar, né, organizar um pouco mais, porém a lógica, né, a inteligência por trás da criação do modelo é essa: identificar as entidades, os relacionamentos entre elas e depois verificar o grau de cardinalidade. Depois, em seguida, podemos pensar nas chaves e nos atributos de cada uma das tabelas. Assim encerramos a nossa situação-problema. Vamos criar neste conceito diagramas, entidade e relacionamento. Vamos ver formas de criarmos estes diagramas, tá? Já envolvendo uma parte mais, estruturas mais robustas, né? Mais avançadas na criação de um modelo entidade-relacionamento. Aqui eu falei, né, que nós vamos trabalhar com um diagrama entidade-relacionamento e acabei de falar sobre modelo-entidade. Qual que é a diferença entre o modelo entidade-relacionamento e o diagrama entidade-relacionamento? Basicamente, eles são a mesma coisa. Há lugares na literatura que trazem esta igualdade entre os dois, que eles remetem ao mesmo princípio, que é o diagrama, a estrutura gráfica do relacionamento entre as entidades e atributos do nosso banco de dados, mas há lugares na literatura, há autores que trazem que o MER, o modelo entidade-relacionamento, é exclusivo como um modelo textual, né, que descreve de uma forma mais aberta, mais geral, um banco. E já o DER, o diagrama entidade, sim, daí traz o modelo conceitual na forma gráfica, com as caixinhas para a entidade, os relacionamentos no losango e assim por diante. Então, há essa diferença, mas basicamente são a mesma coisa. Os dois são modelos conceituais de banco de dados. Vamos ao quadro ver mais alguns conceitos. Qual o objetivo de um DER, né, de um diagrama entidade-relacionamento? É preparar, então, a implementação física do nosso banco, nosso objetivo final. Ele vai possibilitar uma visão mais técnica relativa à estrutura real do banco de dados, como que esses dados estarão relacionados. Vamos ver as tabelas, atributos, chaves, relacionamentos e assim por diante. Então, um exemplo aqui que nós temos de uma tabela em um diagrama é a tabela cliente, em que trazemos aqui os diversos atributos de cliente, como nome, RG, CPF, data de nascimento e cidade, e cada linha representa uma tupla, um registro de um cliente daquele banco de dados.
Note que aqui temos uma chave primária. O que é esta chave primária? Que está no CPF do cliente. Também por que é o CPF que é esta chave primária? Note que a chave primária ela é o atributo que identifica o nosso cliente, cada registro. Então, de forma que os registros não se repitam. Então, temos registros únicos de um cliente naquela tabela. Então, podemos criar, ou um atributo específico para classificar estes clientes, deixá-los unicamente, como um código, por exemplo, que não se repete, ou podemos utilizar um próprio atributo inerente ao cliente, específico para essa nossa tabela, que no caso é o CPF, no qual ele não se repete de cliente para cliente. Não existe duas pessoas com dois CPFs. Então, ele é um ótimo candidato para a chave primária. Então, sempre que eu for buscar um cliente no banco, eu posso buscar por CPF. E aí eu vou receber, ter um retorno apenas do registro daquele cliente. Não vou ter um retorno de vários. Se eu busco pelo nome, eu vou receber vários registros de clientes com o mesmo nome, porque o nome não é um atributo que é único para cada pessoa. Vamos ao quadro ver algumas outras opções de chaves que nós temos para implementar em um diagrama entidade-relacionamento. Voltando aqui na tabela cliente, por que então não utilizamos o RG como atributo chave primária? Por que não? O RG não é único também? Não, o RG ele pode se repetir. Como o RG é expedido em cada estado, pode ser que em 2 estados haja pessoas com RGs semelhantes, iguais. Então, o RG não seria muito interessante como chave primária. Porém, se eu quiser utilizar o RG, imagine que eu não tenha o CPF do cliente armazenado em meu banco, que eu não tenha solicitado essa informação. Eu posso ligar o RG a um outro atributo, como, por exemplo, o órgão expeditor, que daí vai me dizer onde que esse RG foi expedido, seja no Paraná, São Paulo e assim por diante nos demais estados. Sendo assim, um RG juntamente com um órgão expeditor, aí sim são únicos. Não existe 2 RGs iguais em um mesmo estado. Sendo assim, eu constituo uma chave composta. Então, a união destes 2 atributos me identificam uma tupla na minha tabela cliente. Um outro exemplo de chave é a chave substituta. Imagine uma tabela encomenda em que eu tenho atributos como qual é a encomenda, a quantidade e o preço. Imagine que dentre esses atributos eu não tenho nenhum atributo aqui que me possa identificar de forma única cada um destes meus registros, cada um das minhas tuplas. Sendo assim, eu posso utilizar uma chave substituta, ou também chamada de chave surrogada, criando este atributo código, em que ele sempre que uma nova tupla é adicionada, este código é aumentado, ele é somado automaticamente, de modo que cada código identifique unicamente cada tupla. E esse incremento automático é realizado pelo nosso SGBD. O próprio sistema de gerenciamento gerencia esse incremento automático deste atributo, dessa chave substituta. Uma outra chave é a chave estrangeira. A chave estrangeira é quando, por exemplo, eu tenho um cliente que possui, que mora em uma cidade. Imagine que eu tenha tabelas clientes, tabelas fornecedores, tabelas funcionários, e todas essas tabelas são pessoas e pessoas moram em cidades. Então, ao invés de eu ter um atributo cidade em cada uma dessas 3 tabelas, eu posso criar uma tabela única para a cidade aqui, identificando, por meio de uma chave substituta, por meio de um código, cada uma das cidades existentes, e aí eu utilizo este código aqui lá na minha tabela cliente. Então, esta chave na minha tabela cliente se chama chave estrangeira, porque este código remete ao código da minha tabela cidade. Ela é estrangeira também por ela ser de outra tabela, mas também por ela estar relacionada com esse meu cliente que possui a sua própria chave privada. Temos algumas notações que nos permitem fazer relacionamentos. A mais utilizada é a de Peter Chain, que traz o grau de cardinalidade. Notação pé de galinha, que é bem famosa,
em que ela representa o grau de cardinalidade de uma forma mais gráfica. Por exemplo, aqui representa 1 para N, né? Um estado possui N cidades, e em uma cidade possui apenas um estado. E uma notação de Bachmann, que usa uma seta para representar que um estado, né, possui várias e muitas cidades. Sendo assim, temos aqui mais atributos necessários para se implementar um diagrama entidade-relacionamento. Assim encerramos este conceito sobre os diagramas. Vamos à nossa situação-problema, em que nela vamos imaginar que trabalhamos para uma oficina mecânica e nessa oficina estamos desenvolvendo um modelo conceitual para banco de dados, tá? E sendo assim, nós já temos em mãos, né, a sua empresa tem uma equipe com vários funcionários e cada equipe já fez a sua parte, já foi levantado os requisitos, já foi criado um modelo conceitual textual e também já foi criado o início, né, a primeira parte do modelo conceitual, que é as tabelas, as entidades e os relacionamentos. Dessa forma, a sua tarefa agora é incrementar esse diagrama. Tá? Vamos ao quadro ver uma descrição do que devemos fazer nesta situação. Então, você como analista vai continuar trabalhando no banco de dados, né, que as demais equipes da sua empresa já vêm trabalhando para a oficina mecânica do Sr. Rudy. Você, então, já tem um modelo de entidades que a equipe já criou e agora passou para você a função de incrementá-lo, respondendo algumas questões, né, como quais serão os principais campos de cada tabela, ou seja, os atributos, quais as chaves de cada tabela, quais os atributos que vão identificar, né, cada registro na tabela, e se será necessário utilizar chave estrangeira em alguma tabela. Sendo assim, partindo destes requisitos, vamos ao computador resolver a nossa situação-problema. Vamos lá. Sendo assim, a sua equipe já te enviou a parte principal, inicial do seu modelo entidade-relacionamento e vamos agora incrementá-lo, né, pensando nas questões que te foi passado. Que é a primeira, quais serão os principais campos de cada tabela? Vamos lá. Aqui temos o nosso BR modelo, em que podemos modelar, né, um banco de dados conceitual. E vamos começar a pensar nos tipos de atributos. Cliente, quais são os atributos de cliente? Podemos utilizar aqui o artefato atributo. Só clicar em cima de cliente, ele já é gerado aqui. Este atributo pode ser primeiro, né, o CPF, que todo cliente, né, tem um CPF, é importante tê-lo. Temos mais um atributo aqui como o nome. Vamos lá, um outro atributo aqui, cidade. E, por exemplo, um atributo aqui para identificar se esse é um cliente VIP da mecânica, por exemplo. Tá. Feito isso, eu tenho já os meus atributos. Agora aqui é questão de organizar, né, a posição de cada um. Tá? Mas a forma de se criar e de se representar é sempre esta aqui. Este cliente tem um relacionamento de solicitação com a ordem de serviço. Então, quais os atributos desta ordem, né? Vamos pensar ali. Primeiro, esta ordem tem que ter um código que a identifique, tá? Um código único. Também vamos ter um outro atributo como, por exemplo, o cliente que está utilizando esta ordem e também o carro, né, que está associado a esta ordem de serviços. Carro. E aqui a ordem de serviço tem um relacionamento com um carro. E carro também tem alguns atributos, né, interessantes, como a placa do carro. Vamos lá. O modelo. Opa, vamos clicar aqui no atributo. Modelo. Cor, ano. Então, tem diversos atributos que podemos colocar aqui seguindo esta mesma
esta mesma lógica, né? Este mesmo formato. E também este carro é ligado a um cliente, né? Ele pertence a um cliente. Então, podemos ter um atributo cliente aqui. Ok, vamos lá. Estes são os atributos dessas minhas tabelas principais. Vamos pensar agora na tabela quais são as chaves, né? Quais atributos identificam unicamente as minhas entidades. A primeira entidade, cliente, né? O CPF pode ser uma boa chave primária, pois ele é único. Então, eu seleciono aqui como identificador. Então, o meu atributo fica mais escuro, vendo que ele é um identificador daquela classe, uma chave primária. A ordem de serviço, o código pode ser uma chave primária também. Então, identificador, sim. E carro pode ter também uma chave primária, que pode ser, por exemplo, a placa do carro. Ela também é única. Então, podemos adicionar aqui o atributo placa. Vamos lá, atributo placa. E este atributo placa pode ser um identificador. Sendo assim, temos todos os identificadores no nosso modelo. Tá? Já tínhamos aqui o modelo, a placa. Vamos deletá-lo. Sendo assim, agora temos uma outra questão, né? Vamos utilizar chaves estrangeiras? Será necessário? Sim, já podemos ver logo aqui que na tabela ordem de serviço, na entidade ordem, temos cliente e carro. Ou seja, há um cliente associado a esta ordem. Sendo assim, ao invés de criar mais atributos cliente aqui, para não repeti-los, não causar redundância no nosso banco de dados, eu posso utilizar uma chave estrangeira. Então, eu posso utilizar o CPF como uma chave estrangeira aqui da minha ordem de serviço. Então, eu não preciso mais deste atributo cliente. Eu só insiro aqui uma chave estrangeira, né? Então, eu posso colocar aqui mais um atributo como o CPF do cliente. E aí eu coloco como identificador também. Tá? Aqui no modelo conceitual específico que nós desenvolvemos aqui já está na forma correta, né, com os diferentes tipos de atributos. Aqui o atributo CPF na entidade ordem de serviço, ele aparece como chave primária, porque o modelo conceitual não tem ferramentas, né, para criarmos uma chave estrangeira. Porém, quando evoluirmos para o modelo lógico, que aí já vamos criar as tabelas com os atributos, seus tipos corretamente, ali conseguimos identificar esses atributos que são chave estrangeira. Então, na nossa ordem de serviço, temos o atributo chave primária, que é o código da ordem, e a chave estrangeira, que é o cliente, o CPF do cliente. Pode ter também a placa do carro, que é a chave estrangeira para identificar que um carro está associado a esta entidade. Então, assim, encerramos e fechamos esta modelagem do modelo conceitual do banco da mecânica do Sr. Wood. Agora, cara aluno, deixo aqui mais uma pergunta para que você possa refletir por alguns instantes. Quais os principais tipos de chave encontrados em um modelo entidade relacionamento? Instantes eu volto com a resposta. Bom, respondendo essa pergunta, as principais chaves que podemos encontrar em um diagrama entidade de relacionamento são as chaves primárias, que identificam cada registro. Podemos também ter chaves compostas, que é a unificação de dois atributos no meu banco de dados. Tá? E depois, em seguida, temos também chaves substitutas ou surrogadas, mas elas não são tão comuns assim. E temos também as chaves estrangeiras. Chaves estrangeiras também são encontradas em um banco, onde eu tenho uma chave de uma tabela que é inserida, né, em uma outra tabela que ela mantém relação. Então, duas tabelas que têm relacionamento entre si, podemos identificar uma tabela por meio da chave desta outra tabela aqui. E aí,
já temos ali uma forma de identificar a relação, né, por meio das chaves contidas naquela entidade. Assim, estes são os principais tipos de chaves que temos em um modelo diagrama entidade-relacionamento. Agora, aluno, vamos recapitular então tudo que vimos até o final dessa aula. Nós já vimos bastante conceitos aqui nesta aula, conceitos importantes para a modelagem de dados, que são fundamentais para lá na frente chegarmos na normalização dos dados e, por fim, chegarmos na parte de implementação. Tá? Esta parte de modelagem é extremamente importante e, por isso, temos toda uma disciplina em cima disso. E, sendo assim, hoje vimos esta parte bem importante, que são os diagramas entidade e relacionamento, que fazem parte do modelo conceitual. E aqui criamos, então, vimos métodos de se criar este modelo de forma gráfica, como por meio de entidades e os seus respectivos relacionamentos. Vamos ao quadro ver alguns destes nossos aprendizados, né, da aula de hoje. Trabalhamos com os modelos de bancos de dados, bem como as suas fases. Vimos que existem 4 fases específicas, né, de modelagem, em que, primeiro, analisamos os requisitos dos dados, construímos um modelo conceitual que pode ter uma representação tanto gráfica quanto representação textual. Vimos que a modelagem pode ser através de um modelo entidade-relacionamento, o MER, também por meio de um diagrama de entidade-relacionamento, o DR. Aqui conseguimos construir este modelo conceitual de forma gráfica. E aí colocamos as entidades juntamente com os atributos, identificamos as chaves, os relacionamentos entre cada entidade, e aí chegamos ao nosso modelo conceitual final. E para isso temos o auxílio do software BR Modelo, que você pode baixar aí na sua casa. É fácil encontrá-lo na internet e é bem simples de mexer, não precisa instalar nem nada. Então, recomendo que você baixe aí e faça alguns testes, né? Tente olhar no livro, né, as situações, os exercícios e implementá-los no BR Modelo, para que você tenha uma maior contato com esta fase da modelagem, né, que é a modelagem conceitual, que é extremamente importante, apesar de ser simples. Então, assim encerramos esta nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado bem todo esse conteúdo, todo esse conceito. E aí, nas próximas aulas, continuaremos avançando em novas formas de modelar os dados, preparar os dados para, então, implementarmos, de fato, o nosso banco de dados. Então, assim, me despeço aqui, agradeço a sua participação e continue sempre mandando as suas dúvidas via fórum ou via tutor eletrônico. Então, até mais, até a próxima aula.